Quem foi Jesus? Qual a conexão dele, a figura de Jesus e a Páscoa? Por vezes nós comemoramos certas datas e não sabemos nem o que, de fato, nós comemoramos. Quem foi esse homem, Jesus? Amado por muitos, odiado por outros, este é o tal homem, se é que podemos chamar de homem, Jesus. Nós precisamos entender algumas coisas para nós entendermos a importância de Jesus Cristo. Precisamos entender o contexto histórico ao qual Israel, a nação de Israel, estava inserida, para nós entendermos a importância dele e por que até hoje os judeus o rejeitam. Nós temos que, pós o exílio, a nação de Israel, depois de voltar da escravidão, voltar da Babilônia, ela nunca mais fora a mesma. Porque, segundo o relato bíblico, passou por lá grandes reis, Davi, Salomão, reis que levaram Israel a períodos nevrálgicos, períodos grandiosos. E após voltar da Babilônia, eles nunca mais conseguiram se levantar da mesma maneira que um dia eles foram. E eles começaram então a procurar por um libertador, alguém que viesse restaurar Israel. Daí surgiu a figura do Messias, ou Machia em hebraico, que significa ungido. Alguém que poderia libertar Israel do jugo dos seus dominadores. Nasce então, numa manjedoura, um menino, uma criança chamada Jesus. Note bem como é interessante, Jesus Cristo, embora fosse o Messias, o ungido, ele nascera num lugar inóspito. Nasceu numa manjedoura cheia de animais, fezes, moscas. Um lugar que, para um rei, era um lugar deplorável. Daí o porquê de os judeus não aceitarem como o seu rei, ou como Machia, ou Cristo, o ungido, porque eles esperavam alguém que viesse com riquezas, com poder. E Jesus Cristo ele nasceu de uma forma muito humilde, muito simples, para confundir os homens da terra. Ele começou a crescer, a exercer seu ministério e começou a se apresentar como a luz do mundo. Começou-se a se apresentar como o ungido, o Messias. Uma certa feita, ele estava discursando para os religiosos e ele leu o texto de Isaías: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas. E começou a discorrer o texto e ele disse: este ao qual o profeta se refere, sou eu. Desde então, começaram a rejeitá-lo já desde aquele período e até hoje os judeus ainda o rejeitam. Mas o fato é que ele morreu numa cruz. E por que é que Jesus Cristo morreu numa cruz? No Antigo Testamento, quando iam comemorar a Páscoa, o significado era bem profundo. Se comemorava a libertação ali de Israel, do povo do Egito, bem como o livramento que eles tiveram ali com os primogênitos, quando o anjo da morte passou e poupou todos os primogênitos dos hebreus. Ali o termo significa Páscoa, caso você não saiba, significa passagem, porque significa que toda vez que o anjo da morte passava e via o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, aquele anjo ele pulava aquela casa e passava. Por isso o termo Páscoa. Já hoje, em nossos tempos atuais, não é à toa que nós comemoramos como cristãos a Páscoa, porque Cristo morreu por ocasião da Páscoa, trazendo um significado muito amplo, porque ele é o Cordeiro de Deus, o seu sangue sobre nós nos livra da morte. Por isso dizemos que Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa passagem para a eternidade. Cristo é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. Quando o anjo da morte, quando o adversário, quando o diabo, ele vem ver o sangue de Cristo sobre nossas vidas, ele passa longe e não pode tocar. Por isso, Cristo é a nossa Páscoa. Que nessa Páscoa, a sua alegria não seja em correr atrás de ovos de Páscoa, a sua alegria não esteja em comer chocolate, mas a sua alegria seja
em ser um pertencente de Cristo. Que a sua alegria seja em se lembrar que Cristo morreu numa cruz para te dar a vida eterna. Boa Páscoa em Cristo Jesus.